e ouve e responde as nossas orações. A nossa palavra para a igreja nesta manhã está baseada num dos profetas do Antigo Testamento. Profeta chamado Eliseu. Talvez ele não tenha tanta evidência quanto o seu mestre, que foi Elias, e nós vamos daqui a pouco observar algumas coisas sobre ambos e sobre o relacionamento desses dois profetas num processo de transição. Portanto, a mensagem, o tema da palavra desta manhã é exatamente este: Eliseu, um profeta de Deus. E, especialmente, uma das grandes experiências que esses profetas tiveram, ele tinha um único pedido para fazer, e ele fez. Ele não podia desperdiçar o pedido que lhe foi aberto, a oportunidade que ele teve de fazer um único pedido e acertar no pedido. Portanto, eu quero ler um trecho dessa experiência dos profetas no livro de 2 Reis, capítulo 2, vou ler o verso 1 até o verso 15. Segundo livro de Reis, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 15, que diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou.
Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Na chamada que fizemos nesta semana para a mensagem deste domingo, eu fiz menção a uma pequena historinha antiga contada para as crianças, que depois se tornou filme e também tem aí várias versões, né, desta mesma história, mas que é a história de Aladim e a lâmpada maravilhosa. Eu não vou contar esta história inteira aqui para os irmãos, mas você conhece bem e certamente já assistiu algum filme ou já ouviu essa história. Mas apenas um resumo, que é a nossa introdução para esta mensagem, é a história de um jovem que é contratado para encontrar uma lamparina que contém um gênio. E esse gênio realiza alguns desejos. E Aladim, que encontra esta lâmpada, ele alimenta alguns desejos que quer pedir ao gênio. Especialmente o desejo de ser um príncipe, este é um dos seus desejos, e também o desejo de se casar com a princesa. Na verdade, muitas pessoas gostariam que isso fosse verdade. E quem sabe não tem aí uma expectativa de um dia encontrar também uma lâmpada, uma lamparina, que tem aí este poder mágico de atender a alguns pedidos. E fico imaginando, se alguém encontrasse uma lâmpada dessas e pudesse fazer um ou mais pedidos, qual seria a prioridade? Quais seriam os itens mais pedidos desta lista que nós faríamos? A nossa história, nesse texto que lemos, trata de alguém que abriu a oportunidade para um pedido. Você ouviu isso na leitura. Elias fala com Eliseu e diz: pede o que você quer. Pede o que você quer. O pedido foi feito, e nós lemos também, Eliseu fez um pedido para Elias, e nós vamos ver no decorrer desta palavra a maneira como este pedido foi atendido, de uma forma até mesmo surpreendente. Não como as historinhas, contos de fada, ou como as ficções, mas de forma real e autêntica, verdadeira. E nós temos aqui uma linha divisória entre um ministério que está no fim, está terminando, o ministério de Elias está se encerrando neste episódio, neste texto que nós lemos, e um outro ministério que está começando, que é o ministério de Eliseu. Como eu disse, às vezes Eliseu fica meio escondido por conta das histórias, dos fatos acontecidos com Elias, que são destaques. Você ouve muitas mensagens, muitas leituras dos textos bíblicos dos profetas relativas a Elias, não tantas referentes à pessoa de Eliseu. Elias é conhecido pelos seus feitos proféticos, e você observando lá no próprio livro dos Reis, você vai ver, por exemplo, a profecia que ele lançou contra Acabe e o seu reino, e posteriormente a sua fuga, né, para se esconder no riacho. Você vai ver também na história de Elias como ele enfrentou os 450 profetas de Baal. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 16, uma experiência extremamente valiosa, importante da ação de Deus na vida e no ministério do profeta. Você vai ver também a fuga para Horebe, quando Elias soube que ele estava jurado de morte por Jezabel, uma mulher terrível, esposa do rei Acabe, que queria castigá-lo e matá-lo por conta daquilo que ele havia feito com os profetas de Baal. Isso está registrado lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. E neste momento, nessa experiência que nós acabamos de retratar sobre Elias, nós encontramos Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Deus ordenou que Elias
voltasse ao caminho, que ele regressasse e cumprisse algumas tarefas proféticas. Entre elas estava a tarefa de ungir Eliseu como o seu sucessor, como um profeta. E assim, no texto lá atrás, você vai observar, se você ler, que Eliseu se tornou auxiliar de Elias, uma espécie de um discípulo de Elias que começou uma caminhada, uma trajetória juntamente ao lado do seu mestre. Capítulo 19, versos 19 a 21 de 1 Reis registra esta breve história. E dizem que este período, do momento em que Elias chamou Eliseu para ser seu sucessor e para andar com ele, até este momento da partida de Elias, foi um tempo mais ou menos de 10 anos, 10 anos de experiência. E aí pouco você vai ouvir falar sobre Eliseu. Por isso que ele fica escondido no meio dessa história, a evidência está sobre Elias e não sobre Eliseu. Mas Eliseu está lá nesses anos, caminhando com o seu mestre Elias. Do que trata o texto que nós lemos? Claro que nós vamos fazer aqui uma síntese de toda esta história, que é extensa, é longa, tem muito aprendizado para a nossa vida e para a nossa própria experiência como cristãos, mas é importante observarmos algumas situações, alguns aspectos dessa história. Vejam bem, Elias sabia que Deus o levaria. E aí então, ele perguntou para Eliseu o que ele desejaria antes da sua partida. É esse episódio que está sendo enfatizado nesta manhã. Elias, sabendo que seria levado, já estava declarado, e ele tinha conhecimento disso, ele chega diante de Eliseu, que também estava já há algum tempo caminhando, sendo preparado num discipulado com Elias, e perguntou o que é que ele desejaria. Faça um pedido, Eliseu, antes que eu seja retirado da sua presença. E aí então, Eliseu, talvez usou de uma grande sabedoria, movido talvez mesmo pelo Espírito de Deus, ele responde pedindo porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Interessante, não, irmãos? A escolha, um pedido. Você tem uma única oportunidade para fazer um pedido. Por isso que eu fiz menção à história de Aladim e a lâmpada maravilhosa, porque se esta lâmpada surgisse, se dentro dela saísse um gênio e dissesse para você, meu amigo, você tem um único pedido, o que você pediria? Eliseu gastou este único pedido, pedindo porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Eliseu está determinado a pagar o preço para ter o seu pedido atendido. Se você observou enquanto eu fazia a leitura, há uma intensa expectativa de Eliseu por estar ao lado do seu mestre, por vivenciar dia a dia, momento a momento, sem se descuidar, lado a lado com o seu mestre, numa grande expectativa de que ele obtenha o pedido que fez, que ele tenha o seu pedido atendido. Ele queria o poder de Deus em sua vida. É isso que ele está expressando para Elias. Eu quero o mesmo poder que está sobre a sua vida também na minha vida. Eu quero este poder de fazer o que você faz, Elias, para que eu possa fazer também como profeta de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu espero que você tenha este mesmo desejo ao final desta mensagem, pedir ao Senhor que dobre porção do seu Espírito sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Algumas características notáveis em Eliseu e que devem servir como exemplo para as nossas vidas, para os nossos ministérios. E eu quero destacar aqui algumas delas.
A primeira característica que nós precisamos observar em Eliseu é a sua perseverança. Perseverança naquilo que ele almeja, naquele alvo que ele estabeleceu. Por 3 vezes, Elias exortou Eliseu a ficar enquanto ele seguia viagem. 3 vezes, Elias tentou se separar de Eliseu, dizendo: fica aí porque eu vou para lá. Fica aqui porque eu vou a tal lugar. Você observa isso no verso 2, por exemplo, quando Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Betel. Lá no verso 4, de novo, Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Jericó. E ainda no verso 6, Elias disse para Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. E todas as vezes Eliseu respondeu da mesma maneira ao seu mestre Elias: tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não te deixarei. O que é que Eliseu estava dizendo para Elias? Elias, não importa onde você for, não importa o caminho que você tomar, eu jamais vou deixar você ir sozinho, eu vou com você. Alguns comentaristas veem isso como um teste para Eliseu. É como se Elias estivesse dizendo assim: fica aqui, se desvincule de mim, esqueça o meu ministério, volte para os seus afazeres, volte para a sua vida, porque eu vou seguir a minha trajetória. Isso seria um teste para que, quem sabe, ele dissesse: ah, tá bom, então, que bom que você me deu essa oportunidade, porque eu sei que as coisas vão ser difíceis mesmo, que vida de profeta não é fácil, então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, Elias. Mas não, né? Eliseu insistiu e perseverou em caminhar ao lado de Elias. Ele conhecia a experiência de Elias, enfrentando perseguições e perigos. Nós acabamos de relatar algumas dessas experiências de Elias, que passou por dificuldades terríveis. E será que estaria Eliseu preparado para uma tarefa profética desta natureza, deste tamanho, para realizar uma tarefa no mesmo padrão de Elias, que em pouco tempo partiria desta vida? Cada vez que Elias dizia para Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Betel, a Jericó ou a Jordão, era uma oportunidade de desistir, uma oportunidade de voltar para trás, de retomar a vida antiga e esquecer a missão e o ministério que está diante dele. Ele seguiria adiante ou ficaria em lugar de segurança? Qual seria a escolha de Eliseu? Não precisamos responder, porque o próprio texto já disse, conforme eu acabei de mencionar. 3 vezes ele insistiu: eu vou com você, onde quer que você for. Muitas vezes também enfrentamos testes de fé, meus irmãos. Circunstâncias que nos dão a opção de retroceder em vez de seguir adiante com fé. De fazermos escolhas seguras por estarmos ao lado de Deus, seguindo o ministério, os projetos e planos que Deus mesmo já estabeleceu para as nossas vidas. E às vezes nós somos colocados diante destas escolhas. Você não prefere ficar no lado mais fácil, no lado mais seguro? O que é que você vai escolher? Que nós sigamos este exemplo de Eliseu: tão certo como vive o Senhor e você vive, eu não te deixarei. O segundo aspecto que eu quero destacar ainda neste procedimento, nesta escolha, nesta trajetória de Eliseu, é o pedido que ele faz para Elias: porção dobrada do teu espírito. Meus irmãos, Elias perguntou para Eliseu, no verso 9 nós lemos isso: pede-me o que queres que eu te faça.
Talvez estivesse aberto diante de Eliseu uma lista de opções, sabendo que Elias era um profeta que poderia, em nome de Deus, realizar o seu pedido. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, disse Elias. E quem sabe, meus irmãos, nós também não vivemos a nossa vida constantemente ouvindo esta voz de Deus também no nosso coração, nos nossos ouvidos espirituais, dizendo para nós também: pede o que você quer, escolha o que você quer escolher. E Eliseu fez este pedido para Elias: me dê a porção, me dá por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu reconheceu a necessidade de ser cheio do Espírito de Deus para uma tarefa que estava diante dele, que seria talvez difícil de realizar por si próprio. Humanamente falando, nem Eliseu e nem Elias teriam condições de realizar o ministério que foi colocado diante deles, ministério profético. Mas ele sabia que ele precisava desta porção do Espírito que estava em Elias. Se tivéssemos o direito a um pedido, um único pedido, na presença de Deus, sabendo que este pedido seria atendido imediatamente, o que pediríamos? O que você pediria para Deus? Mais dinheiro? Uma casa? Um carro novo? Ou pediríamos a presença do Espírito de Deus em uma boa medida, em medida dobrada, em quantidade suficiente para vivermos bem e realizarmos o ministério chamado que Deus tem para cada um de nós? E Elias respondeu a Eliseu no verso 10, diz assim: dura coisa pediste, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Talvez aqui esteja um dos motivos para que Eliseu colasse em Elias e não saísse de perto de Elias, porque Elias tinha dito que se você vir quando eu for tomado de você, quando eu for embora, se você ver esta cena, presenciar a minha partida, o seu pedido será realizado. Elias sabia que apenas Deus poderia conceder porção dobrada do Espírito a Eliseu. Ele não poderia fazer isso por si próprio. E Eliseu precisaria estar presente no momento em que Elias fosse levado por Deus. Por isso, então, como eu disse, ele não desgruda nem do seu desejo e nem de Elias. Ele fica colado no seu mestre. E o verso 12 do texto que lemos descreve este acontecimento. Eliseu viu Elias levado ao céu em um redemoinho, uma carruagem de fogo, e então, quando esta cena acontece, Eliseu grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É como se Eliseu estivesse agora não apenas surpreso, mas feliz com este acontecimento, porque aconteceu como Elias havia dito. Eu o vi partir, eu ouvi Deus levar Elias, o meu mestre, e agora? O que vai acontecer? Será que o desejo, o meu pedido a Elias vai se concretizar? Tudo aconteceu da maneira como havia sido predito. E agora, como será o momento seguinte na vida de Eliseu? E diz o texto para nós que ele pegou a capa de Elias que havia caído quando ele foi levado, voltou para a margem do Jordão. E lá no verso 14 descreve como ele feriu as águas, e aí então ele disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? É como se Eliseu estivesse fazendo o seu primeiro teste da presença, da dose dobrada do Espírito sobre ele.
Onde está o Senhor, Deus de Elias? E da mesma forma como Elias, o seu mestre, tinha feito isso momentos atrás, de tocar nas águas, de bater com a capa nas águas do Jordão, e o Jordão se abrir, Eliseu repete a mesma cena, perguntando: onde está o Deus de Elias? Ele esperava que, assim como o Senhor dividiu as águas para Elias, faria o mesmo por ele. E quando as águas se abriram, ele sabia que havia recebido porção dobrada do Espírito. Irmãos, de uma forma simples, isso nos ensina como Deus nos prepara para servir. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus pode estar preparando você de maneira que você não pode ver agora, mas para ministrar a sua graça, para realizar um grande ministério, importante ministério. Deus está procurando pessoas que assumirão o manto e crerão em Deus para o impossível, para a realização do impossível, por causa da presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Gostaria de fazer mais uma observação sobre o porquê deste pedido de Eliseu. E nós vamos entender isso observando algum contexto bíblico. Eliseu sabia que Israel ainda precisava de um homem de Deus para continuar a obra. Eu não quero fazer grandes aplicações deste texto, mas apenas nesta expressão, quem sabe você pode ser tocado por aquilo que Deus tem a falar para você nesta manhã. Eliseu sabia que Deus tinha muito a fazer por ele, através dele, através da sua vida para o seu povo Israel. Por isso, ele pediu dose dobrada do Espírito para realizar esta tarefa. Eliseu sabia que, se quisesse ser este homem, precisaria de um poder que não possuía. Por isso ele pede para Elias: eu quero porção dobrada do teu Espírito, do Espírito que está em você. Eliseu precisava do poder de Deus agindo nele para cumprir o ministério que Deus já havia estabelecido para ele, ministério profético. Eu entendo o formato deste pedido e eu gostaria de compartilhar com você também a forma como ele pede e por que ele pede. Porque pode parecer egoísmo da parte de Eliseu pedir o dobro do que o outro tem. Eliseu tinha a presença do Espírito Santo e Elias tinha a presença do Espírito Santo, e Eliseu vem e quer o dobro. Ele diria: que egoísta, não é? Por que quer o dobro? Não basta um único do mesmo tamanho, né? Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Mas para entendermos isso, era comum que os primogênitos recebessem uma porção dobrada dos bens do seu pai. Isso está lá nas leis, em Deuteronômio 21, você pode ler, havia uma legislação a respeito disso. O primogênito sempre recebia uma parte dobrada da herança do pai. Por isso que Elias pede que ele toque por herança, porção dobrada do espírito de Elias. Observe que ele chamou Elias de meu pai, no verso 12, meu pai, considerando que Elias, fosse sendo pai, poderia contemplá-lo com dose dobrada do Espírito. Eliseu pediu o direito de primogenitura para Elias. Que tipo de espírito estava Eliseu pedindo? Que se assemelhe àquele que estava em Elias. Primeiro, um espírito de fé, porque Elias confiava na presença e no poder de Deus, e Eliseu queria esta mesma experiência. Elias tinha um espírito de obediência, porque ele obedeceu sem questionar, mesmo nos perigos. E Eliseu sabia que precisava deste espírito na vida dele, para também obedecer a Deus. E Eliseu certamente esperava
um espírito de coragem. Coragem para ficar com Deus, para cumprir o ministério que Deus tinha colocado na vida dele, mesmo quando outros fugissem e abandonassem Deus e a missão. E a condição do seu pedido, e claro, teria sido muito mais fácil para Eliseu ficar em uma das cidades por onde passaram, mas se ele tivesse desistido, nunca teria recebido a bênção que esperava, a bênção que desejava. Se ele tivesse ficado para trás, se ele tivesse aceitado o convite de Elias para ficar nas cidades para trás e deixar Elias seguir sozinho, ele certamente não teria visto e nem recebido a bênção que estava preparada para ele. Precisamos desse mesmo espírito de fé e coragem que Eliseu pediu. O manto foi passado para Eliseu. Da mesma forma, simbolicamente, este manto tem sido passado de geração a geração, porque nós somos responsáveis por servir ao Senhor nestes dias e precisamos da presença do Espírito Santo conosco. Concluindo esta minha palavra para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Você quer a porção dobrada do Espírito em sua vida? Você quer estar em uma posição onde o Deus do céu possa usá-lo para completar, para cumprir o seu ministério, usando-o para a sua glória? E se Ele está convocando, se Ele está chamando a mim e a você, então nós precisamos buscá-lo, precisamos nos colocar à disposição para que Ele nos encha desta porção dobrada, da mesma forma que veio sobre Eliseu, que venha também sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque nós precisamos também desta presença verdadeira e real do Espírito Santo de Deus para vivermos nossa vida, cumprirmos o nosso ministério e realizarmos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e nos ajude a compreendermos cada vez mais e melhor a mensagem da sua palavra para o nosso coração. Amém. Ainda